Saudações, gente bonita. Em Goiás, 7 horas e 25 minutos, mestre Leider aqui falando. Uma manhã agradável, fazem 20 graus e a expectativa é que seja um dia dentro do novo normal, né? Em breve se torne insuportavelmente quente. Então vamos aproveitar enquanto ainda não está assim. Quando eu era mais jovem, eu sempre me espantava com as narrativas de como os povos das Américas faziam guerra. Os maias, em particular, os astecas, questão dos sacrifícios humanos e tal. E eu achava tudo aquilo muito difícil de aceitar, né? Porque, cara, eram verdadeiros banhos de sangue. Na própria América do Sul, aqui em território brasileiro, os tupis praticavam canibalismo de forma quase ritual. Meus ancestrais, os Capó do Sul, literalmente devoraram os índios Araxá. Então, eu não tinha uma visão muito positiva de como eram as sociedades indígenas sul-americanas antes da invasão europeia. Aí eu entrei na faculdade e, querendo ou não, a perspectiva da gente muda quando a gente faz faculdade. Passei a ver as coisas de outra forma. Passei a entender as coisas de outra forma. Quando, em 1992, lamentou-se os 500 anos da invasão europeia, eu ainda tinha uma visão negativa das sociedades ameríndias. No entanto, ainda corria o século XX e um dia eu li uma reportagem de um bispo, na época eu era ateu, argentino, instado a comentar um feriado argentino específico. Acho que esparramou para vários países da América do Sul. Em 12 de outubro, Argentina, eu tenho certeza que é um feriado. Eu já aproveitei muitas vezes esse feriado lá. Aqui na minha cidade é feriado por razões outras, né? A festa de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos e São Benedito. Mas tem a padroeira do Brasil e tal. Então sempre que eu podia, eu ia para a Argentina. A Argentina era um país barato e era fácil ir lá, no feriado de 12 de outubro. Aí um dia eu vejo um bispo comentando sobre esse... Eu esqueço o nome, é tipo assim, o último dia de liberdade dos povos das Américas. Aí o bispo comenta que essa coisa que eu comentei com vocês, que praticava esse sacrifício humano, que as sociedades ameríndias eram brutais. E que a colonização europeia amenizou isso. E na hora eu pensei, cara, os espanhóis, e mais ainda os ingleses, eles queimavam pessoas na fogueira. Isso é um sacrifício humano. Certo? Não tem diferença entre o que eles fizeram com Joana d'Arc, Santa Joana d'Arc, né, santa da Igreja Católica, e o que eles fizeram com maias, os próprios maias, né?
Os astecas também tinham os rituais meio complicados. Sacrifício humano por sacrifício humano, não tem diferença. E aí eu entendi que eu tinha mudado. Mas eu comecei a estudar mais a questão sobre os processos colonialistas e imperialistas europeus. Isso tem tudo a ver com geopolítica, só tem um pouco de paciência comigo. Colonização das Américas custou a vida de 100 milhões de seres humanos. 100 milhões de seres humanos. O México, no dia da chegada dos espanhóis, tinha 25 milhões de pessoas. 100 anos depois, a população do México tinha caído para 1 milhão de pessoas. Quer dizer, 24 milhões de pessoas foram desvividas só no México. Nos Estados Unidos, o número também é nessa faixa. Estima-se entre 20 e 25 milhões de pessoas que perderam a vida por causa dos processos de colonização dos Estados Unidos. Aí não foi a Inglaterra, foram os Estados Unidos. Porque a parte de colonização britânica era uma faixa estreita entre os Apalaches e o Oceano Atlântico. A grande maioria do genocídio americano na América do Norte não foi feito por britânicos, mas especificamente por norte-americanos mesmo. Espera aí que eu já vou mostrar uma coisa para vocês. Isso é uma jabuticaba, uma jabuticabeira. Um galho de jabuticaba desse tamanho, se você plantar, ele nasce. Leva 8 anos para ficar desse tamanho. Então é um sacrifício de um pé de jabuticaba. Acho triste. Então, só no México e nos Estados Unidos foram 50 milhões de vidas. E no restante do continente americano, outros 50 milhões. Na África, entre os escravos, os escravizados, que são duas coisas diferentes, e os óbitos, entre colonialismo e imperialismo, foram mais 100 milhões de vidas perdidas. Na China, foram outros 100 milhões, 30 milhões só na rebelião Taiping. Foi uma rebelião provocada por crentes ignorantes que a Inglaterra levou para a China. Então só isso são 300 milhões. E a Índia teve o mais brutal processo de genocídio da história humana. 50 vezes maior do que a Shoah. Foram 300 milhões de vidas perdidas só por conta do imperialismo britânico entre 1783 e 1947. Então só aí foram 600 milhões de vidas humanas perdidas para o capitalismo. O capitalismo tirou a vida de 600 milhões de vidas humanas. Aí se você conta outras aberrações ocidentais, Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial, Guerra dos 7 Anos, Grande Guerra do Norte, os europeus, entre eles mesmos, tiraram a vida de 100 milhões de pessoas. Então, 700 milhões de vidas perdidas. Se você soma aquelas acontecidas na Oceania, né, e por conta das cruzadas, os europeus, o Ocidente, o capitalismo, em suas variadas fases, foi responsável pela perda de 700 milhões de vidas humanas. Isso é muito mais do que o conjunto de sacrificados. Nenhuma civilização na história humana, mas nenhuma, chegou nem perto
de cometer assassinatos numa escala tão larga quanto o Ocidente. Se você aceita a tese da civilização judaico-cristã ocidental, a quantidade de massacres descrita na Bíblia dos judeus do Velho Testamento é uma coisa impressionante. Há um relato lá que só um daqueles reis tirou a vida de 400 mil etíopes. E eles comemoram. O Velho Testamento é a descrição do genocídio dos povos que habitavam Canaã. Filisteus, edomitas, Ixos. O Velho Testamento é a descrição de genocídios cometidos pelo povo hebreu, um após o outro. E os romanos também fizeram coisas repulsivas. Eles faziam guerra para escravização, porque era do que eles viviam, mas também faziam guerra para exterminar as pessoas e facilitar o surgimento de novas pastagens. Os gregos eram seres humanos abjetos e odiosos. Então, o Ocidente, desde as suas fundações gregas, romanas, hebraicas, o Ocidente foi a civilização que de longe, mas de longe, muito mais que qualquer outra, mais teve desprezo pela vida humana. Certo? Mais teve desprezo pela vida humana. Por que eu falo isso? Para a gente entender a fase geopolítica do mundo atual. O que o Estado ilegítimo faz com os palestinos, dia após dia, não é nada diferente do que está descrito no Velho Testamento. Ou no Pentateuco, na Torá, né? Mais do mesmo. Não é nada diferente do que os britânicos fizeram na China, na Índia, do que os americanos fizeram na América do Norte, do que os espanhóis fizeram no México e no restante das Américas, do que os portugueses fizeram no Brasil e na África, do que os belgas fizeram na República Democrática do Congo. É mais do mesmo. Não tem, sabe, não causa espanto. Na verdade, isso até explica a determinação doentia com a qual a OTAN, os Estados Unidos, defendem o Estado de Israel, apesar de tudo que o mundo inteiro tem visto ao vivo, em alguns casos, eles fazerem. Certo? É o de sempre. Não tem nada de especial. Eles estão fazendo o que sempre fizeram. Certo? Fazendo o que sempre fizeram. Não tem nada de diferente. Só um momento. Aí eu lembro, colocando tudo isso em perspectiva, das descrições que eu lia nos livros da escola sobre os hunos, Átila, o flagelo de Deus, sobre os mongóis, a tomada de Bagdá, por exemplo, ou mesmo o mais devastador episódio da história humana, em termos civilizacionais, a destruição do Império Song pelos mongóis também. O Império Song foi o mais rico que o planeta Terra já tinha conhecido e foi destruído pelos mongóis, a dinastia Song chinesa. E com isso eu quero dizer que asiáticos, que africanos, que ameríndios também fizeram coisas horríveis, mas não se compara em magnitude, em escala, ao que os europeus, ao que os ocidentais fizeram, mas não chega nem perto.
A capacidade ocidental de desviver pessoas é uma coisa que não é nem a psicologia que explica, é a psiquiatria. Deve ter alguma coisa no sangue neandertal que corre nos ocidentais que torna a liderança sociopata. Com certeza tem. É essa crença que vem desde Platão, né? De que existe a perfeição e que ou você está certo ou você está errado. É uma crença também abrâmica. O mundo é dividido em certo e errado, os eleitos e os não eleitos, os ungidos e os não ungidos, a civilização e os bárbaros, os selvagens. Essas crenças europeias, essas crenças ocidentais repulsivas, repugnantes, abjetas, imundas, que justificaram o injustificável, sabe? Você começa a refletir sobre tudo isso e entende o que a OTAN patrocina na Ucrânia. Você entende o que a OTAN, o que os Estados Unidos patrocinam na Palestina, o que os israelenses fazem lá. Só você olhar e você entende. De perspectiva, não é um fato novo. Não é um fato novo. E eu não entendo o espanto. Porque o Estado legítimo, repito, não está fazendo nada que eles não estejam fazendo há 76 anos. Só que longe das câmeras de televisão, das manchetes dos jornais. Quer dizer, longe das câmeras de televisão, das manchetes dos jornais, continua, né? Porque a imprensa não mostra. Quem mostra é a mídia alternativa. Não é nada diferente do que os europeus fizeram. Não é nada diferente do que os romanos fizeram, do que os gregos fizeram, do que os hebreus fizeram. É o de sempre. E aí me chama a atenção da estratégia russa. Falo russa porque, evidentemente, o míssil hipersônico que atingiu Tel Aviv não é iemenita, né? Os iemenitas não têm condição de fazer uma coisa daquela. Nós explicamos na live de ontem as condições tecnológicas de engenharia necessárias para aquilo, científicas, são uma coisa absurda. Só os russos têm, só eles possuem. Mas ninguém nesse mundo. Então é óbvio que não foram os iemenitas. Aquele míssil ele pode ter até sido montado por iemenitas, mas ele não é iemenita, ele é russo. E como nós intuímos, ou diferente do que a gente achou à primeira vista, ele não estava sem munição. A munição dele é que era outra. Alguma coisa da família das bombas de nêutrons. Por isso que ele destruiu muito pouco. E por isso o silêncio sepulcral da imprensa israelense, que só acontece quando alvos da inteligência são acertados. Os russos, em concordância com árabes, com iranianos, com indianos, com chineses, com os coreanos, entenderam que a vida deles, para os ocidentais, não é nada. Mas eles temem pela própria, eles são covardes, eles gostam de sacrificar o povo. E aí eu lembro das falas do Vladimir, que eles iam acertar os centros de decisão. Traduzindo, não é mais soldado e o povo. Agora eles iam para cima dos bilionários, dos empresários, dos deputados, dos generais, da inteligência, dos planejadores. É isso que explica o silêncio absurdo feito sobre o que aconteceu em Tel Aviv. Em última instância, sobre o provável uso da nova arma russa para eliminar o ninho de ratos embaixo de uma suposta estação elétrica.